Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo, e vamos bater um papinho aí hoje aí sobre a questão do amor, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar, né, é que a ideia do amor, né, como ela é passada por meio dos filmes, das novelas, dos seriados, elas realmente, né, elas meio que povoam a cabeça das pessoas, né, com ideias equivocadas de amor, né? E há frequentemente, né, na cultura popular, quase sempre aquela ideia, né, quase que obsessiva, né, de que a gente precisa viver um grande amor na vida, né? E é aquela ideia também de a gente só se relacionar quando a gente está sentindo algo por uma pessoa e esse algo é alguma coisa que magicamente você vai acordar e sentir pela outra pessoa e você só deverá se relacionar com outra pessoa se você sentir essa coisa, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, né, para o meu eu mais novo, né, eu diria que tentasse mais cedo, primeiro se bastar por si só primeiro, para só depois, né, iniciar algum relacionamento mais sério, né, analisando melhor, né, se a outra pessoa ia ser uma pessoa compatível, né, com o meu projeto de vida, né. E eu diria ainda também, né, que a carência afetiva, ela normalmente, né, é o estado oposto do estado do que é o amor, né, propriamente dito. Então, em alguns sentidos, né, dizer que alguém que busca desesperadamente, né, realizar, né, um relacionamento amoroso é normalmente uma pessoa que falta amor em seu interior, né? E dessa falta de amor próprio, né, daí a busca desenfreada, né, no mundo exterior por algo que tape, meio que tape esse buraco, né, essa falta de amor próprio, né? E eu gostaria de contar, né, alguns causos que aconteceram comigo, né? E gostaria de contar um rápido, né, que lá na minha oitava série, né, eu já era viciado em pornô, né? E sempre ficava, né, aquele medo de ser rejeitado, né? O pornô, ele nunca diz não, né? O consumo de material de pornografia, ele tá lá e nunca diz não, né? Por mais que uma menina, né, indicasse, né, que estava interessada por mim, né, o medo da rejeição sempre falou mais alto, né. E no final das contas eu ainda podia usar o pornô, né, como muleta, né. Gostaria também de contar um outro caso, né, e um caso de um amigo, né. Esse meu amigo, ele basicamente tentou me armar, né, com uma menina super legal, a menina na época era uma menina decente e tal. E ela era ótima pessoa, né? Eu conheci da faculdade. Ela fez engenharia ambiental, né? Eu fazia engenharia civil. Só que aos poucos, né, como a gente saía, né, eu fui me aproximando muito, né, dessa namorada desse meu amigo, né? E em algum momento, né, eles terminaram e não teve jeito, né? Quando eles terminaram, eu fui lá e falei com ela que estava interessado nela, né? Com isso, eu perdi um grande amigo, né? O que lamento até hoje isso aí. E no final, né, eu terminei descobrindo que essa menina estava cozinhando três caras, né, ao mesmo tempo, né. Na época, meu terapeuta, ele dizia, né, que ele falava que eu estava muito mole, né, e então tentei arrumar toda a coragem, né, para ver se conseguia ficar com a menina, mas aconteceu de eu ser rejeitado, né, e aquilo me feriu bastante, né. Fiquei vários meses, né, sem ver a menina, e a menina até me procurou depois, né, mas eu ainda estava ferido, né, e anos a fio viciado em pornô, né? Certamente me fez sentir é uma situação, né? O vício em pornô faz a pessoa se sentir muito ruim, né? Com uma rejeição, né? Uma foto ou um vídeo pornô, né? Nunca rejeita uma pessoa, né? E um problema muito comum, né? De se deixar levar, né? Pelas paixões é um problema muito comum, né? Chamado de timing, né? Às vezes você está interessado na pessoa e aí meio que esfria, e aí a outra pessoa passa a estar interessada em você, né? E aí você já está ferido ainda, e aí às vezes isso alterna a situação e isso se prolonga por vários meses, né? E a lição que ficou para mim seria justamente usar mais a cabeça, né? Nas escolhas amorosas, né? Eu diria que uma pessoa, né? Ela pode conseguir gostar, né? De várias outras pessoas, né? Dando o devido tempo, né? Para elas se conhecerem, né? Nesse sentido, eu acho que seguir, né, grandes paixões, né, por uma pessoa que você racionalmente sabe que não vai ser legal para você, né, seja por algum defeito de caráter ou qualquer outro motivo, né,
as chances de se lascar, né, são quase que infinitas aí, né? E se você não quiser perder um bom amigo, né, outra lição que fica é adotar aquela regra, né, que o pessoal fala, né, mulher de amigo meu é homem, né? É uma regra legal de se adotar isso. E eu gostaria de fazer uma outra reflexão aqui, né? E existe uma questão filosófica, polêmica, né? Que é a ideia de que uma pessoa ela não deve se sentir culpada por aquilo que ela sente, né? E algumas pessoas elas dizem que a gente não deveria se sentir culpado, né, pelas coisas que a gente sente, né? E que nós só seríamos responsáveis somente pelas coisas que a gente faz, né? Não pelo que sente. Então, né, para essas pessoas, se por exemplo você vê uma mulher, né, com um rabão e sentir tesão, né, não tem nada de errado nisso, tá? E de fato, né, eu acho que uma pessoa ela não deveria realmente se sentir culpada por sentir, né, algo como tesão, né? Mas isso, com tudo isso, né, me incomoda, né, a ideia de uma pessoa ser absolutamente refém, né, das coisas que ela sente, né? E se fosse possível a gente alterar, né, o nosso próprio estado emocional para que a gente saia dessa condição, né, de mero refém, né, daquilo que a gente sente e a gente partir, né, para uma nova condição, né, de co-criar, né, o nosso estado emocional, se isso não seria uma coisa desejável, né? Eu acredito que sim, né? E é o todo dia plantar uma boa sementinha que em algum momento, né, a gente vai colher, né, o resultado, né, dessas sementinhas, né? E gostaria de falar um pouco agora, né, fazer uma reflexão sobre a questão do amor e do sofrimento, né? E eu diria que, em algum sentido, né, se há alguma espécie de sofrimento, é porque não há amor, né? Sofrer por amor, eu acho que não é uma coisa que existe, né? Porque eu meio que acho que essas duas palavras são meio que opostas, né? E eu acho que se há o amor real, né, não há sofrimento, né? E se há sofrimento, é porque não há amor, né? Então, chegamos num ponto, né, que eu gostaria de abordar, né, os três tipos clássicos de amor, né? E eu primeiro tomei contato com essas ideias por livros do Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho ele tem dois livros bastante populares, o Diário de um Mago e o Alquimista, né? E só para abrir uma observação, né, um parênteses, que foi essa a primeira vez que eu vi, né, uma técnica bastante parecida com a técnica do estado vibracional e talvez seja o mais perto, né, da ideia do estado vibracional numa literatura de massa, né? E os conceitos, né, que eu queria trazer são esses três tipos básicos de amor, né, que o próprio Paulo Coelho aborda, né, na obra dele, né? O primeiro tipo de amor seria o eros, né, que é o amor erótico, né, que vem basicamente do desejo sexual, né? O segundo tipo de amor seria justamente o philos, né? Philos é o amor fraterno, né? Aquele que vem das amizades. Philos, em grego, significa amizade, né? E por último seria a questão do ágape, que é considerado o amor divino, né? A experiência de um amor profundo por tudo que existe, né? E nesse sentido, a respeito do ágape, né, tem um livro bastante interessante e popular, né, do padre Marcelo Rossi, né, com esse nome Ágape. Se você se interessar, link aí na descrição. Então, a ideia, né, de Ágape, esse amor supremo, faz com que a pessoa, né, passe a conscientemente buscar semear coisas boas com as suas próprias ações, né? E ao fazer, né, esse semear de forma diligente, né, de forma rigorosa e constante, o retorno, eventualmente, alguma hora vai vir, né? Então, eu gostaria, né, de destacar agora que são três as formas principais que uma pessoa pode se lascar na vida dela, né? A primeira forma de se lascar, né, é a pessoa não possuir uma vida financeira saudável, né? Eu já vi muitos relacionamentos de pessoas, né, que, pô, super compatíveis e relacionamentos destruídos em função de problema com dinheiro, né? E a segunda questão é a questão do sexo, né? Eu já vi também muitos relacionamentos de pessoas, né, super compatíveis destruídos por causa de uma traição, né? E a terceira forma de se lascar, né, são as paixões, né? As paixões tanto por pessoas como por atividades, né? E eu já vi
vidas, né, serem arruinadas com grandes paixões por outras pessoas, né? Já vi também pessoas apaixonadas, né, por práticas arriscadas, né? Como a gente tem, por exemplo, o motociclismo, né, em grandes cidades, ou a mesma a equitação, né, que é andar de cavalo, e várias pessoas andando de cavalo, por exemplo, né, já sofreram lesões, né? Alguns até ficaram tetraplégicos, né? E justamente por essa paixão, né, por práticas arriscadas, né? Como a gente teve o caso, né, famoso, o ator chamado Christopher Reeve, e ele fez o Superman, né? E em algum sentido seria justamente essas práticas arriscadas fazem as pessoas se lascarem, né? Essas paixões assim. E eu gostaria também, né, de falar um pouco sobre a questão, né, dos homens e mulheres que derrubadores, né, ou devoradores, né, a depender de quem fala, né. E esse tipo de personalidade, ela costuma ser uma personalidade bastante sedutora, né. E essa personalidade, ela costuma usar as outras pessoas como um chiclete, né, que ela bota na boca, masca e depois joga fora, né. E eu diria que pessoas, né, desse tipo, normalmente elas estão, né, atrás da vagina ou do pênis mágico, né, que vai lhe dar mais prazer, né. Mas, como é uma pessoa promíscua, né, os orgasmos normalmente, né, que ela tem são orgasmos de baixa qualidade, né. Isso se você levar em consideração a realidade das bioenergias, como a Conscienciologia traz, o que acontece com uma pessoa assim é que normalmente ela está perdendo, né, a energia dela para várias outras pessoas. Né? E nesse sentido, né, é interessante, né, a música popular, né, a ideia de que saber amar é deixar alguém te amar, né, que tem até a música. Né? E eu gostaria de destacar, né, que vários bons relacionamentos que eu conheci, né, não surgiu de forma assim arrebatadora, instantânea, mas nasceu, né, de que um permitiu ao outro, né, a oportunidade, né, de se conhecer melhor para depois ter um relacionamento com a outra pessoa, né. E nesse sentido, né, eu diria dizer também que no amor, né, existem dois Loci, né, que seria o Loki interno e o Loki externo, né. O Loki interno é quando basicamente, né, uma consciência ela supervaloriza somente aquilo que ela sente, né, pela outra pessoa, né. Já, né, o Loki externo é quanto a consciência ela supervaloriza as circunstâncias exteriores, né, do pretendente, né. E a Conscienciologia nesse sentido, ela meio que rouba, né, a ideia do budismo de caminho do meio, né. Se uma pessoa ela só olha o seu interno, né, ela pode estar vai fazer a vida dela virar uma montanha-russa, né, se por acaso ela se sentir atraída por uma outra pessoa tóxica, né. E se uma pessoa somente olha seu exterior, né? Por exemplo, se o outro se enquadra no perfil que ela quer, né? Como ter um carro, ganhar bem. E essa pessoa, né, é uma pessoa interesseira e provavelmente ela vai ser mal sucedida ao tentar um relacionamento somente por esse motivo, né? E a pessoa que só está preocupada, né, com elementos exteriores, ela frequentemente vai ficar sozinha, uma vez que para ela, né, é difícil aceitar pessoas, né, de segunda categoria, né? Gostaria de chegar a esse final, né, com uma indicação na arte, e gostaria de indicar o filme Salve pela Luz, de 1995, e o filme retrata uma experiência de quase morte, né, em que ele foi concedido uma nova oportunidade e tudo na vida dele mudou, né. Então, é isso que eu tinha para falar aí hoje para vocês, pessoal. Se você gostou, dê o like pra gente aí. Se você quiser comentar, comenta aí alguma coisa nos comentários. E fui. Um grande abraço. Tchau, tchau.